Por que será que está chovendo mais para o oeste do que para o leste? Tem chovido mais no poente do que no nascente do Nordeste. Vamos lá. Olá, amigos, voltando. Nesta tarde de quarta-feira, 23 de abril, nós vemos na parte oeste do Nordeste, olha, grandes tempestades no norte do Piauí, norte e nordeste do Maranhão, sul do Maranhão, alguma coisa no noroeste do Ceará. Vamos lá. Nós temos o ano 2025 com o Atlântico Sul, que banha todo o litoral leste do Nordeste. Ele um pouco mais frio do que os últimos anos. Claro que ele não é gelado, em torno de 28 graus, 29 por aí. Mas essa temperatura está bem abaixo do que os anos anteriores. Quanto mais quente estiver o Atlântico Sul, quanto mais quente, mais fácil da zona de convergência intertropical ela descer aos sertões dos estados menores ali até Pernambuco. Este ano ela não aqueceu tanto, portanto nós tivemos dificuldade da entrada da zicite e também, adicionalmente, nós temos menos produção de vapores. A transpiração, a evapotranspiração reduz e com isso também nós temos menos nebulosidade, né? As tempestades um pouco mais, vamos dizer, mais secas, menos carregados de umidade. Então vamos lá, nós temos dois problemas. Nós não tivemos a descida da zona de convergência. Por quê? Porque a parte sul esteve um pouco, vamos dizer, resfriada. Ou seja, quanto mais frio, maior a pressão, porque as moléculas ficam muito próximas umas das outras. Então, o cenário ideal é que nós tenhamos o aquecimento do Atlântico Sul e resfriamento do Atlântico Norte. Se resfria no Atlântico Norte, se torna a área de alta pressão, ou seja, as moléculas muito próximas umas das outras, devido ao frio. A alta pressão empurra essa zona de convergência, alta pressão no norte, baixa pressão se estiver muito quente no sul. Então nós teríamos a descida da zona de convergência intertropical. Isso não aconteceu. E também a produção dos vapores de umidade, produção de nuvens, né, tempestades. Na minha concepção, eu sou geógrafo, eu não sou meteorologista, eu tenho um curso de geografia e durante o curso nós vemos alguma coisa da climatologia, da meteorologia, climatologia geral, composição da atmosfera. Vamos lá. Então, como nós temos um Oceano Atlântico um pouco mais frio do que o normal e nós temos altas temperaturas no continente, o que acontece? Esta umidade tem entrado, a zona de convergência tem entrado no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Pernambuco. No entanto, ela, digamos assim, vou trazer bem para o popular, se tivesse xoxa, né? Ou seja, sem carregamento, nós teríamos as tempestades mais fracas. Por quê? Porque nós não temos muita umidade devido ao, entre aspas, resfriamento do Atlântico Sul. Não produz muito vapor, então as zicite está entrando, só que sem graça. A zicite não está muito carregada de umidade. No entanto, no continente, nós já tivemos algumas chuvas, nós temos umidade residual, né? Evapotranspiração às plantas, o solo, os açudes. Nós temos alta temperatura no continente. E quando esta umidade da zona de convergência vai entrando ao continente, no litoral e agreste tem sido chuvas fracas. No geral, claro, cada caso é um caso. Nós tivemos chuvas fortes também. Mas no geral são fracas no litoral, no agreste. Quando estas nuvens vão entrando em direção ao oeste, que é a direção habitual, ela vai pegando os vapores de umidade. Alta temperatura, produção de muito vapor. Então, desde o agreste, desde o litoral e agreste, ela vai recebendo esta umidade
E quando chega ao oeste do Rio Grande do Norte, ela já está carregada e as chuvas são mais fortes. Quando ela chega ao oeste da Paraíba, elas estão mais carregadas e as chuvas são mais fortes. Quando chegam ao Ceará, elas estão mais carregadas e as chuvas são mais fortes. Imagine quando ela chega no Piauí e no Maranhão. Olha só, o espaço que ela já percorreu, a quantidade de umidade que essas nuvens já ganharam, então elas chegam supercarregadas na parte oeste da região. Especialmente o oeste, né, noroeste do Ceará, norte do Piauí e norte do Maranhão. Claro, esta região também tem um diferencial. Elas estão mais ao norte, mais próxima da linha do Equador. Nós sabemos que a linha do Equador é a zona da Terra mais aquecida, né? Mais quente, produção de maiores vapores. É por isso que a zona de convergência intertropical, ela mora mais ou menos nesta região. Então os estados que estão mais ao norte também partem na frente por estarem praticamente na zona de convergência intertropical. Qualquer descida, ela já está banhando os três estados. Então, especialmente para Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, acredito eu, na minha teoria, que devido à dificuldade de carregamento da zona de convergência pela temperatura um pouco mais baixa nos oceanos, nós não estamos recebendo a partir do litoral essa zona de convergência bem carregada. Quem está se encarregando de aumentar a nebulosidade, aumentar a umidade, aumentar a quantidade de água das nuvens é o litoral e o agreste. E aí nós temos o caimento dessas chuvas na parte oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba, né? E no Ceará também. Claro, vejam bem, não é que esteja chovendo a cântaros no sertão paraibano e no oeste potiguar. As chuvas são bem abaixo da média histórica. Também no centro-sul do Ceará. Pernambuco nem se fala, né? E o sudeste do Piauí, e todo o sul do Piauí, bem abaixo da média histórica. Mas, nos últimos dias, pelo menos 3 dias, nós temos visto isto acontecer. Nuvens chegam descarregar, chegam com pouca carga, a zona de convergência entra com pouca carga, ela vai se alimentando e deposita bastante chuva no oeste do Rio Grande do Norte, da Paraíba, localizadamente. Chuvas localizadas, não são chuvas generalizadas, são chuvas isoladas, mas com maior intensidade do que no centro do Rio Grande do Norte, Paraíba, e nem se compara com o agreste e o litoral. Mas vamos olhar. Então, hoje à tarde desta quarta-feira, 23 de abril, boas chuvas no norte do Maranhão e Piauí. Olha só, nós vemos aqui a zona de convergência intertropical chegando, num tom escuro bem clarinho, ou seja, quanto mais clara, né, mais fraca é a chuva. Me leva a crer que as nuvens estão um pouco descarregadas. Enquanto que o norte do Piauí, noroeste do Ceará, nordeste do Maranhão, olha a cor das chuvas. Vejam, nós temos esta tarde alguma chuva no litoral da Paraíba, do Pernambuco, norte de Alagoas e agreste do Pernambuco e do Alagoas. E veja a cor que nós temos nessas chuvas isoladas. Tá? O Piauí Norte, acima de Piripiri, quase geral a chuva. Isoladas no noroeste do Ceará, também quase geral no nordeste do Maranhão. Então veja a cor dessas chuvas. Em Jatobá, no norte do Piauí, Piripiri, né, região de Sobral um pouco melhor. Próximo ao Açu de Araras, o nosso amigo Washington, da Barraca do Washington, lá na Sangria do Açu de Araras. Nordeste do Maranhão.
essas cores mais fortes. Também algumas chuvas pelo centro do Maranhão, sul do Maranhão. Não aparecem chuvas na Bahia, que estavam previstas. Claro, esse modelo, o Clima Radar, ele não apresenta todas as chuvas. Né? Pode ser que tenha alguma chuva pela Bahia. Aproveitando o vídeo, nós temos a previsão do Inmetro, com chuvas mais fortes no setor mais ao norte. Maranhão, Piauí e Ceará. Chuvas previstas para o norte do Rio Grande do Norte e centro-norte do Ceará, todo o Maranhão e a parte mais oeste do Piauí. Poucas chuvas no litoral e um pouco mais fracas. A previsão também das chuvas no litoral baiano, praticamente todo, agreste quase todo, mais ao sul, chegando até Vitória da Conquista, oeste baiano, chuvas mais ao norte. E aí a página aí de avisos, né, de perigo, né? Então nós temos perigo exatamente no norte do Maranhão, parte do norte do Piauí mais para o oeste e próximo a Salvador. Por enquanto isso, um forte abraço a todos, até o nosso próximo encontro.